Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. CNM revela como emendas de vereadores sobrecarregam orçamentos municipais. Um estudo inédito da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, acende um alerta sobre o crescimento das emendas impositivas de vereadores no Brasil e seus efeitos sobre a gestão financeira dos municípios. A pesquisa da CNM, que ouviu 3.200 prefeituras de todo o país, revela que 47% dos prefeitos já convivem com esse mecanismo, e a CNM projeta que esse número pode saltar para 60% em breve. O levantamento mostra que entre os gestores que possuem emendas de vereadores, 44% relatam que os valores destinados pelos parlamentares não são suficientes para a execução das obras e serviços previstos. Na prática, isso obriga as prefeituras a complementar as dotações com recursos próprios para que os projetos saiam do papel. Esse dado é reforçado por outro número da pesquisa. 52% dos prefeitos afirmam que precisam alocar verbas da própria gestão local para garantir a realização dos serviços vinculados às emendas. O principal fator apontado para explicar essa insuficiência é o fracionamento das emendas pelos vereadores sem valor mínimo definido, prática identificada em 53% dos casos. Outro dado preocupante diz respeito à institucionalização do mecanismo. 85% dos municípios que possuem emendas de vereadores já as incluíram na Lei Orgânica Municipal, tornando a prática praticamente irreversível no nível local. A CNM estima que, com base na extrapolação dos resultados, as emendas impositivas de vereadores estejam presentes em aproximadamente 2.600 municípios brasileiros. Em 1/3 deles, o percentual destinado a essas emendas ultrapassa o limite máximo admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em 1,55% da receita corrente líquida. A pesquisa identificou ainda a existência de emendas de bancada em mais de 1/3 dos municípios que já possuem previsão de emendas parlamentares, o que representa até 915 prefeituras na base extrapolada. Esses casos já estão sendo judicializados com julgamento previsto em breve pelo STF. Para o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, o cenário agrava um problema estrutural dos municípios brasileiros. Ele explica que a existência de emendas municipais tem agravado ainda mais o subfinanciamento da esfera local, pois além de manter intacto o duodécimo do Poder Legislativo, fragiliza a realização de políticas públicas efetivamente estruturantes. Segundo Zielkowski, a repetição em nível local de mecanismo existente na esfera federal desconsidera as assimetrias federativas e aprofunda a disparidade entre o excesso de arrecadação por parte da União e a histórica deficiência financeira identificada nos municípios. A consequência direta desse cenário é a dificuldade crescente no cumprimento das metas estabelecidas pelo orçamento municipal, com impactos diretos na entrega de serviços essenciais à população. Diante do quadro identificado, a CNM se propõe a ampliar a discussão sobre o impacto das emendas parlamentares municipais com a sociedade e, especialmente, com os poderes executivo e legislativo locais. O objetivo é identificar com clareza as funções essenciais de cada poder e promover um debate aprofundado em busca de maior eficiência na execução das políticas públicas estruturantes. Confira o estudo completo da CNM em portalconvênios.com. Gestão do SUS enfrenta apagão estratégico em 78% dos municípios, aponta estudo. A gestão do Sistema Único de Saúde nos municípios brasileiros enfrenta um cenário de fragilidade estrutural que compromete a capacidade de planejamento, controle de gastos e tomada de decisões. É o que revela um levantamento inédito realizado pela Universaúde em 2026, no âmbito do Índice de Excelência em Gestão do SUS, considerado um dos primeiros diagnósticos nacionais sobre a qualidade da gestão da saúde pública municipal. De acordo com a pesquisa, 78% dos gestores municipais de saúde afirmam atuar em regime permanente de urgência, sem condições adequadas para desenvolver planejamento estratégico e gestão estruturada.
O estudo também mostra que 48% das secretarias municipais não possuem indicadores organizados para monitorar resultados e orientar decisões. Na prática, isso significa que quase metade dos municípios brasileiros administra saúde pública sem dados consolidados sobre desempenho, demanda e eficiência dos serviços. Outro dado que chama atenção é a ausência de mecanismos de controle de custos. Segundo o levantamento, 53% dos gestores não conhecem o centro de custos das unidades assistenciais sob sua responsabilidade. Sem esse acompanhamento, torna-se difícil identificar desperdícios, avaliar despesas e direcionar investimentos para áreas prioritárias. O resultado é um sistema que opera de forma reativa, respondendo a problemas emergenciais em vez de atuar preventivamente. Segundo Érico Vasconcelos, especialista em gestão do financiamento público da saúde, que atuou no Ministério da Saúde do Brasil e fundador da Universaúde, o que vemos hoje é um sistema que, em muitos municípios, opera sem instrumentos básicos de gestão. Ele aponta que isso fragiliza drasticamente a capacidade de tomada de decisão e compromete a eficiência do SUS como um todo. A pesquisa também identificou um fator considerado crítico para a governança da saúde municipal: a constante troca de gestores. Segundo os dados, 65% dos respondentes ocupam o cargo há menos de um ano. A elevada rotatividade dificulta a continuidade de programas e projetos, interrompe processos administrativos e reduz a capacidade de acumulação de conhecimento técnico dentro das secretarias municipais. Na avaliação dos pesquisadores, cada mudança de gestão acaba provocando uma espécie de reinício das atividades administrativas, comprometendo a implementação de melhorias de longo prazo. Outro ponto destacado pelo estudo se refere às diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Os quadros mais preocupantes foram identificados nas regiões Norte e Nordeste, onde há maior ausência de indicadores gerenciais e maior pressão sobre os serviços de saúde. Já as regiões Sul e Sudeste apresentam estruturas relativamente mais organizadas, embora ainda estejam distantes dos padrões considerados ideais de governança e eficiência. O Centro-Oeste aparece em uma posição intermediária, marcado pela expansão dos serviços sem evolução proporcional da capacidade de gestão. Um dos principais conceitos apresentados pelo levantamento é o chamado apagão de gestão. A expressão descreve a situação enfrentada por muitas secretarias municipais que operam sem metas definidas, indicadores confiáveis e sistemas de monitoramento e avaliação. Nesse cenário, gestores públicos acabam tomando decisões sem informações consistentes sobre desempenho, custos e resultados, aumentando os riscos de desperdício de recursos e redução da qualidade dos serviços prestados à população. A pesquisa também alerta que o debate sobre os desafios do SUS costuma focar na falta de financiamento e no acesso aos serviços, deixando em segundo plano questões relacionadas à gestão administrativa, que se mostra um problema estrutural menos visível e potencialmente mais determinante. Especialistas em administração pública defendem que o fortalecimento da gestão municipal é fundamental para aumentar a eficiência dos recursos já disponíveis no SUS. Ferramentas como planejamento estratégico, monitoramento de indicadores, gestão por resultados e controle detalhado de custos são consideradas essenciais para melhorar a qualidade da assistência sem depender exclusivamente da ampliação do financiamento. O levantamento da Universaúde reforça que o debate sobre o futuro do SUS passa não apenas pela discussão de novos recursos, mas também pela modernização dos processos de gestão, qualificação técnica das equipes e fortalecimento da governança nas secretarias municipais de saúde. União quita dívidas de 834 milhões de reais dos estados e municípios. A União pagou 834,8 milhões de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios em maio deste ano, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado em 15 de junho pelo Tesouro Nacional. Em 2026, o valor já chega a 2,2 bilhões de reais de dívidas de entes federados honradas pela União. Os estados que precisaram de cobertura do Tesouro Nacional no mês passado foram Rio de Janeiro, 619,61 milhões de reais, Rio Grande do Sul, 212,36 milhões de reais e Rio Grande do Norte, 2,66 milhões. Em relação aos municípios, tiveram a dívida paga pela União as prefeituras de Paraná, no Tocantins, com R$ 99.880 e Santanópolis, na Bahia, com R$ 67.910. Desde 2016, a União pagou 88 bilhões 730 milhões de reais em dívidas garantidas.
Além do relatório mensal, o Tesouro Nacional disponibiliza os dados no painel de garantias honradas. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos de estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como garantidora das operações, a União é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto de repasses federais ordinários, como receitas dos fundos de participação e compartilhamento de impostos, além de impedir novos financiamentos. Sobre as obrigações em atraso, incidem ainda juros, mora e outros encargos previstos nos contratos de empréstimo também pagos pela União. Há casos, entretanto, de bloqueio na execução das contragarantias pela adoção de regimes de recuperação fiscal por meio de decisões judiciais que suspenderam a execução ou por legislação de compensação das dívidas. Dos mais de 88 bilhões de reais honrados pela União, cerca de 80 bilhões e 960 milhões de reais se enquadram nessas situações. Desde 2016, a União recuperou mais de 6 bilhões de reais em contragarantias. Os maiores valores são referentes a dívidas pagas pelos estados do Rio de Janeiro, 2,77 bilhões, e de Minas Gerais, 1,45 bilhão, além de outros estados e municípios. Algumas dessas contragarantias, entretanto, foram restituídas aos referidos entes por força de decisão judicial. Em 2026, o Tesouro já recuperou mais de 118 milhões de reais em contragarantias. Até o fim do ano passado, os estados puderam aderir ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, o PROPAG, que prevê uma série de condições, como venda de ativos à União e um plano de corte de gastos para a liberação de até 20 bilhões de reais em investimentos pelos estados. O PROPAG prevê descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas estaduais em até 30 anos. Em troca, os estados que aderirem vão aportar recursos para o Fundo de Equalização Federativa, que distribuirá dinheiro para todos os estados que aderirem, mesmo os que não tiverem débitos com a União, para investimentos em educação, segurança pública, saneamento, habitação, transportes e outras áreas. Após o Congresso derrubar os vetos ao PROPAG no fim de novembro, 22 estados aderiram ao programa. Das unidades da federação, só o Distrito Federal, o Mato Grosso, Paraná, Pará e Santa Catarina não ingressaram na renegociação especial. Senado avança projeto que libera emendas da saúde aos bombeiros. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei complementar PLP 18 de 2021, que autoriza a destinação de emendas parlamentares da área da saúde aos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal para o financiamento de atendimentos pré-hospitalares. A proposta provocou debate entre parlamentares e representantes do setor de saúde sobre os possíveis impactos no orçamento do Sistema Único de Saúde. O texto ainda deveria ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas um pedido de urgência foi apresentado para que a matéria seja votada diretamente no plenário do Senado. Caso seja aprovada, seguirá para a sanção presidencial. A proposta busca permitir que recursos de emendas parlamentares vinculadas à saúde sejam utilizados para custear serviços de atendimento pré-hospitalar realizados pelos corpos de bombeiros. Atualmente, essas corporações atuam em milhares de ocorrências de emergência médica em todo o país, muitas vezes em complemento ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Durante a discussão na comissão, representantes do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde reconheceram a relevância do trabalho desempenhado pelos bombeiros, mas alertaram para o risco de aumento da disputa por recursos dentro de um orçamento já considerado insuficiente para atender as demandas do SUS. O relator da proposta, senador Wilder Moraes, rejeitou essa interpretação e afirmou que o projeto apenas formaliza uma atividade já exercida pelas corporações. Ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, apenas reconhece para fins de financiamento uma atividade que os bombeiros já exercem há décadas. Não transfere recursos da saúde para a segurança pública, apenas permite financiar os serviços de saúde que os bombeiros já prestam gratuitamente todos os dias, salvando vidas em todo o Brasil. O principal contraponto veio do senador Humberto Costa, que argumentou que a medida poderá gerar concorrência por recursos destinados à saúde. Segundo ele, as emendas parlamentares contribuem para o cumprimento do mínimo constitucional de investimento no setor,
O parlamentar optou por se abster na votação e anunciou que pretende apresentar uma alternativa para garantir recursos aos corpos de bombeiros sem utilizar verbas vinculadas à saúde. A proposta sugerida por Costa prevê a destinação obrigatória de 5% das emendas individuais impositivas ou de 10% das emendas de bancada para ações de defesa civil, incluindo os atendimentos de emergência realizados pelos bombeiros. Ou 5% da sua emenda individual ou 10% das emendas da bancada para atender essa necessidade sem mexer no recurso da saúde. Ela vai garantir recurso definido, exclusivo, fonte estável e obrigatória para que os parlamentares contribuam com os corpos de bombeiros. Dados do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares reforçam a relevância da atuação das corporações na área da saúde. Segundo o levantamento, cerca de 40% das ocorrências atendidas pelos bombeiros em todo o país são de natureza pré-hospitalar. Na prática, isso representa mais de 1 milhão de atendimentos de emergência realizados anualmente, envolvendo situações como acidentes de trânsito, resgates, emergências clínicas e outras ocorrências que exigem resposta rápida. Se o projeto for aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, parlamentares poderão direcionar emendas da área da saúde para a aquisição de equipamentos, veículos, insumos e outras despesas relacionadas aos atendimentos pré-hospitalares executados pelos corpos de bombeiros militares. Redes sociais poderão ser responsabilizadas por conteúdo, confirma STF. Quem usa redes sociais e outras plataformas digitais ganhou um reforço de proteção contra publicações ilícitas após a decisão do plenário do STF desta semana. O Supremo Tribunal Federal concluiu na quarta-feira, 17 de junho, o julgamento que fixa as regras de responsabilização de provedores da internet por conteúdos de terceiros. A Corte definiu que, em casos graves, as empresas poderão responder mesmo sem ordem judicial prévia. O processo de relatoria do ministro Dias Toffoli teve início em junho do ano passado, quando o STF considerou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, por não garantir proteção suficiente a direitos fundamentais e à democracia no ambiente digital. Pela tese aprovada, plataformas passam a ser responsabilizadas civilmente sempre que houver indícios de crimes ou atos ilícitos, a não ser que comprovem ter agido com diligência qualificada. Anúncios pagos e mecanismos artificiais de disseminação de conteúdo passam a ter presunção de culpa. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, detalhou em que situação o provedor não responde pelo conteúdo de terceiros. Os provedores ficarão excluídos da responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornarem disponível o conteúdo. Item 5º. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves. A lista de crimes considerados graves e que exigem remoção imediata sem necessidade de decisão judicial inclui atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio, crimes de ódio e exploração sexual infantil. A decisão do STF reforça que conteúdos idênticos a outros já reconhecidos como ilícitos pela Justiça também deverão ser retirados do ar sem necessidade de novo processo. Além da moderação de conteúdo, o Supremo impôs obrigações legais às empresas, como manter sede e representante legal no Brasil, com poderes para responder às autoridades e criar canais de atendimento e relatórios anuais de transparência. Fachin também destacou que cabe ao Congresso Nacional aprovar uma lei específica sobre o tema. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos funcionais de alta relevância. Enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil. Apesar do endurecimento, o STF garantiu que não haverá responsabilidade automática das plataformas. As empresas têm 60 dias a partir da publicação da ata do julgamento para se adequar às novas regras. Por se tratar de embargos de declaração, a decisão é considerada definitiva e não cabe mais recurso. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.
Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!